São 10 horas e 7 minutos, estamos ao vivo, News Truck da CBN, hoje na cidade de Louveira. A gente tendo a oportunidade aqui de conhecer um pouco mais sobre a cidade tão próxima a Campinas, 28 quilômetros, nem isso. A gente levou 25 minutos, meia hora para chegar aqui. E nesse momento, aqui nos estúdios da CBN, no estúdio móvel, nós estamos com a participação do prefeito da cidade, o senhor Stanislav Steck, que já conversa aqui comigo. Olá, prefeito, um bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sou ouvinte assíduo da CBN também. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. Nós aqui agradecemos aí a oportunidade da entrevista, até porque a cidade que está com 53.526 habitantes cravados aqui, pelo menos a pesquisa diz isso, né? O senhor falou uma prévia isso. É uma prévia. O senhor falou que, inclusive, em relação ao cartão saúde, esse número também não é tão certinho assim, ainda está no caminho. Só de cartão cidadão nós já temos quase 57 mil, então... Provavelmente já está aumentando esse número. Com certeza. Já aumentou. A gente trabalha aqui com alguns números, até para conhecer um pouco mais da cidade de Louveira, e entende que os desafios são os mesmos. Não importa o tamanho da cidade, e a gente já observa, aliás, que por essa quantidade de habitantes, tem algumas cidades da nossa região que o senhor está tendo ali, enfrentando as mesmas questões, não somente de habitação, como sociais, né? O levantamento aqui que nós trouxemos na Rádio CBN é de que esse déficit habitacional, e me surpreendeu, é de 8 mil famílias. É um número que é considerável, mas também é um número que precisa ser analisado. Eu gostaria que o senhor comentasse e também dissesse se existem os projetos direcionados para poder zerar ou, pelo menos, reduzir esse déficit que parece só crescer. Essa é a verdade. A questão habitacional em Louveira, ela tem piorado nos últimos anos, porque Louveira houve uma mudança de paradigma, né, no final da década de 90, onde as empresas vieram para cá, descobriram Louveira, né, a logística, as grandes empresas, e não foi feito um planejamento, né, não houve um plano diretor habitacional envolvendo vários setores. Então, eu falo que a Louveira não cresceu, ela inchou. Então, e agora a gente tem essas demandas para estar resolvendo, questão de mobilidade, questão de estrutura mesmo da cidade e a questão social que começa pela habitação. Hoje tem famílias que gastam de 30% a 40% da renda com aluguel. Então, se tem dois na família que trabalha, ainda sobra para comer. Se não, praticamente o que gasta, o que ganha, gasta para morar. Então, o custo de vida é caro e nós precisamos desse pessoal que é a grande massa que trabalha, né? Hoje a renda da cidade está nas grandes empresas, né? Então a gente precisa de gente aqui e temos que dar condições dignas de moradia para eles, né? Necessário, fundamental. Percorrendo a cidade, a gente observa, eu conheço aqui há alguns anos, é uma cidade muito bonita, tem ainda aquele quê do antigo, principalmente aqui na estação ferroviária. É gostoso esse sentimento. Só que, ao mesmo tempo, prefeito, é preocupante, porque a cidade não está estruturada para ter 8 mil de déficit habitacional e nem mais de 60 mil habitantes, tá? Pois é. Então, nós temos duas Louveiras, né? Nós temos a Louveira tradicional, que é essa aqui da estação, né? Que surgiu em 1600 e tanto e veio. E temos a Louveira, principalmente localizada no bairro Santo Antônio, que é onde recebeu muitos migrantes, né? O pessoal do Nordeste, de Alagoas, Bahia, do Nordeste todo, mas mais de Alagoas, da Bahia, do norte de Minas, né? Nós temos aquela região de Montes Claros ali, Monte Azul, Porteirinha, aquele pessoal. Nós temos muita gente. E do Paraná. Então, isso dividiu a cidade, assim, nessa questão de crescimento. Então, nós temos que... O desafio hoje é olhar para a cidade como um todo, mas atender quem mais precisa e a região que mais precisa na cidade. Falando sobre o assunto da estrutura, a gente tem agora uma reportagem falando sobre as pavimentações das ruas. Ainda tem algumas ruas de terra e a gente tem informações aqui numa reportagem do Enzo Ugnani. Mesmo as melhores cidades para se viver sofrem com algum tipo de problema. E esse é o caso de Louveira. Considerada a 12ª melhor cidade de pequeno porte para morar no Brasil, de acordo com uma pesquisa divulgada em julho do ano passado pela Austin Rating, a população ainda tem algumas reclamações a fazer. Assim como em diversos outros municípios, um dos principais problemas é o transporte público.
De acordo com os moradores, existem reclamações sobre a manutenção de pontos de ônibus, já que alguns estão com as coberturas danificadas. Segundo Cleiton Finamori, secretário de Serviços Públicos, dos cerca de 150 pontos de ônibus, 70 já foram restaurados. Alguns que estavam com as coberturas danificadas foram trocadas por novas, e todos esses 70 foram colocados novos assentos. Fora isso daí, alguns lugares estavam sem a cobertura, e isso já foi restaurado. Esses dias teve uma reclamação, mas foi devido ao temporal, que bateu forte e arrancou, mas já foi resolvido. Ainda na questão da mobilidade urbana, existe um grande programa de recapeamento de asfalto em andamento na cidade. Mais de 20 ruas já foram recapeadas, porém, algumas áreas de terra ainda precisam de pavimentação. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ricardo Pissulin, a expectativa é que grande parte dessas obras sejam concluídas nas próximas semanas. A estrada Sestaroli são 1.300 metros, que interligam uma pavimentação até outra pavimentação. E nós colocamos bloquete ali, que é bem ecológico. Nós vamos entregar dia 26. O bairro Faixa Azul vai ser entregue dia 28. A estrada Luiz Savoy Dutra também estamos concluindo. E um trecho no centro, é uma interligação da rua 21 de março com a rua Tiradentes. Outro tema que é sempre um gargalo na maioria das cidades é a saúde. Por se tratar de um período endêmico, a população está preocupada com a dengue. Segundo a secretária de Saúde, Márcia Bevilacqua, mesmo com números baixos, as ações são periódicas. As divulgações estão sendo semanais da mídia, porque dependemos também da colaboração da população, né? Então, orientamos a população frequentemente. Acho que juntos conseguimos ter esses números menores e cada vez mais vamos manter esses números menores. Existe também uma preocupação com exames represados por conta da pandemia de Covid-19. Segundo a secretária, foi feito um programa para zerar essa fila. Nós criamos um programa que foi dado um marco até 31 de julho de 2022, ano passado, e a partir daí fizemos vários mutirões para zerar essas filas de exames. Então, hoje zeramos as filas que estavam do período pandêmico. Mesmo zerado, ações ainda são realizadas para que a demanda não volte a ficar reprimida. Mas vale lembrar que, dependendo do exame, o município não consegue realizar por depender da referência regional. De Campinas, Enzo Urniani. Acompanhamos aí algumas das questões levantadas e estamos com o prefeito de Louveira, Stanislau Steck, aqui no News Truck da CBN, hoje na cidade de Louveira. Prefeito, essa parte do transporte, todas as cidades têm enfrentado muita dificuldade, não só na administração da quantidade de veículos, mas também do trajeto e atendimento à população. A população sempre reclama bastante sobre o serviço de transporte. Como que o senhor vê essa questão? Bom, nós assumimos com uma promessa de reduzir a passagem para R$2. Em poucos meses a gente conseguiu, inclusive aplicando uma lei que já estava aprovada há 10 anos. E a gente aplicou e a passagem hoje em Louveira é R$2 durante a semana. Finais de semana e feriado é gratuito. Então você tendo o cartão da empresa, se você for sem cartão passar na catraca, hoje é R$4,50. Mas você tendo o cartão, você carrega ele, hoje é R$2 e gratuito nesses dias que eu te falei. Os ônibus são todos com ar-condicionado, acessibilidade, Wi-Fi. Você baixa o aplicativo, você acompanha por GPS a hora que ele chega no ponto. Então, quer dizer, hoje, em questão de modernidade em transporte público e conforto, eu acho que não sei se tem alguém mais do Brasil. A gente está bem, nós estamos bem equipados. A questão dos pontos de ônibus, esses pontos não eram velhos, a gente teve uma proposta de trocar todos, gastar quase 15 milhões, sei lá quanto, e eu optei por reformar, não terminamos ainda, tem vários precisando, principalmente na área rural, e estamos fazendo isso, em breve a gente vai adequar esses pontos. E a questão das rotas, né, que às vezes o pessoal reclama que falta o ônibus, o horário, passa aqui, é questão de demanda. Nós estamos abertos, né, à população, à ouvidoria, o meu celular, né, até o pessoal da rua conhece o número, aí todo mundo tem o número do prefeito. Então pode mandar sugestões, tendo demanda, a gente muda a rota ou cria
outras linhas também. Prefeito, inclusive o jornalista André Beringal está aqui conosco hoje participando e a produção da CBN esteve nas ruas da cidade conversando com os moradores para conhecermos melhor e também entendermos esses gargalos. André, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a você, bom dia ao prefeito. Bom dia, André. Prefeito, a nossa produção, a gente esteve, né, em contato com alguns moradores daqui, até para entender, saber as demandas, né? Claro. Até nesse sentido mesmo que o senhor está colocando a respeito do transporte, da demanda e se mostrando, né, aberto aí a essas necessidades da população. A Natália Soares, ela pediu que os ônibus sejam colocados mais cedo para circular, porque o que ela colocou? Não adianta os ônibus começarem a circular próximo do horário da abertura do comércio, sendo que os trabalhadores precisam se deslocar de várias cidades aqui de Louveira para chegar até o trabalho. Ela disse que ela mora no bairro Monte Rei e precisa vir até o centro todos os dias. Isso. A gente vai só ouvir a falinha dela. Vamos ouvir sim. Ter transporte nos horários de trabalho, porque eu entro às 8. Aí o ônibus sai de lá 8 horas. Aí pra mim entrar às 8 eu chego aqui 8h40 quase. Então é ruim, né, que eles colocam tipo o horário da abertura de loja só, não de empresa, essas coisas. Bom, Pois é, mas esse bairro, o Monte Rei... ele fica a 10 quilômetros aqui do centro, é o bairro mais distante, sentido né, de Itatiba e tal. Realmente precisa ter ônibus mais cedo mesmo, né? Não, até para estimular, porque qual que é a ideia nossa? É estimular as pessoas a usarem mais o transporte coletivo, porque nós temos problemas viários. Nós temos um projeto do anel viário monstruoso aqui, são 22 quilômetros, que vai destravar toda a cidade, mas é um custo de R$1 bilhão, depende muito da Autoban, do Estado, de órgãos também que não está só na nossa alçada. Então, o que hoje sobrou? Vamos estimular o transporte coletivo. E dessa forma a gente vai estar estudando essa possibilidade de uma linha mais cedo, que eu vou conferir, mas eu acho que tem ônibus mais cedo, viu? Deve ter, acho que entre 5 e 6 horas da manhã. Eu vou conferir isso daí e vou dar o retorno para ela. Bacana. Beringuel também tem uma outra participação, Beringuel. Nesse caso, aí sai um pouco do tema transporte. Isso, sai sim, Carol. Até antes de trazer essa segunda participação, também teve um comerciante que elogiou a estrutura da cidade, falou inclusive aqui da própria estação ferroviária, né, e até pedindo um pouco mais de produção artística, cultural e de turismo. Ele achou que né? vai atrair mais turistas. Mais turistas. Agora, o que a gente também pôde constatar, que a gente estava até falando, né, antes de vir aqui para o News Truck, o comerciante, o Thiago Lopes, ele fala com relação aos moradores de rua aqui do município, inclusive aqui mesmo, né, na estação ferroviária, a gente estava conversando que tem uma dessas pessoas em situação de rua. O que o município pode fazer? E a gente também vai escutar a fala do comerciante. Eu vejo que vem bastante gente de São Paulo ou de outras cidades mais grandes, vamos supor, Jundiaí, Campinas, e acaba se instalando aqui na cidade, né? Lógico, é uma cidade que recebe todo mundo de braço aberto, mas tem coisa que tem que saber separar. Como que o senhor tem trabalhado isso? As outras cidades falam da dificuldade e alguns pagam transporte para moradores retornarem aos seus municípios de origem. Não, você está doido. Bom, não faz esse trabalho? Não, o que a gente faz é o seguinte, para começar, uma das bandeiras nossas foi uma cidade mais humana. Porque Louveira... O senhor acha que mandar o morador embora de volta não resolve? Não, nós temos que acolher assim e ver a necessidade. Se a necessidade for, nós temos condições. O que eu estou fazendo mudanças na Secretaria de Assistência Social, porque uma das demandas importantes é o acolhimento, é a abordagem. Eu acho que ninguém pode chegar aqui em Louveira com uma mala nas costas, ficar aqui na estação e não ser abordado. Ele tem que ser abordado para ver a necessidade, o que está acontecendo. E nós pagamos uma instituição para isso, né? Essa instituição ela tem banheiros, tem dormitórios, serve refeição, quer dizer, a gente dá todo o acolhimento. Inclusive nós temos depoimentos de gente que foram acolhida lá e mudou de vida. Começou a trabalhar, alugou casa, hoje tem uma vida normal através desse acolhimento. Então, o que nós não vamos aceitar é moradores de rua fazendo baderna na cidade, né? Assediando pessoas, né? Agredindo, né? Nós tivemos problema. E isso a guarda está autorizada. Então, semana passada, por exemplo, abordamos 2 fugitivos
estavam aí, eram fugitivos e foram encaminhados para a justiça. Então, quer dizer, esse trabalho a Guarda Municipal, a PM aqui está autorizada a fazer isso, e a assistência social também. Então estamos montando uma equipe própria. Um dos motivos, né, dessa mudança na assistência social é isso. A gente quer que o assistente social venha junto com a guarda, fazer as abordagens e fazer o encaminhamento, lógico, respeitando a condição da pessoa, a necessidade, o que a gente puder estar fazendo para a pessoa sair desse problema. Outro dia um morador de rua me pegou aqui e falou assim: prefeito, eu estou viciado no álcool, eu quero sair disso. Encaminhamos, ele está internado, se Deus quiser, quando voltar, vai voltar para o mercado de trabalho. Então, são situações distintas, que a maneira como você aborda e você consegue resolver de fato. Uma das críticas aos municípios é o fato de não fazer essa triagem, essa seleção. Então, é bem importante. Existem outras iniciativas que nós acompanhamos e vemos que tem projetos na direção, como o programa nutricional, para poder atender a população. Tem entrega de cesta básica, tem recarga e também de cartão alimentação. Essa parte do fundo social, a gente falou dos 8 mil de déficit, mas a gente também tem cerca de 800 famílias que estão, o número vai variando, mas hoje estão sendo acolhidas pelo fundo social. São famílias que têm uma situação de vulnerabilidade, risco social realmente, prefeito? Isso, nós temos quase 2.000 famílias, na verdade, atendidas por cesta básica, uma cesta de quase R$400 e um cartão alimentação de 200, que é para comprar o ovo, a carne, o que não tem na cesta básica. E isso quase 2.000. Dentro dessas, tem quase 800 que são atendidas pelas entidades ligadas ao Fundo Social. O Fundo Social, a gente ressuscitou o Fundo Social faz 2 anos, com várias campanhas, né? Inclusive junto com a IPTV também, fizemos coleta de alimentos, distribuição, drive-thru, e estamos incentivando, né, as entidades a se filiarem ao Fundo Social e para a gente engrossar essa campanha social. Um dos problemas da pandemia, a questão social piorou muito. Então foi muito providente isso, e agora a gente quer manter como tradição em muitas cidades, né? O Fundo Social, ele pilota todas as ações de ajuda, né, nesses momentos difíceis. Então nós temos feito essa parte. As chuvas provocaram muitos problemas aqui para vocês, em Louveira também. Teve o córrego que precisou ter uma intervenção. Nós tivemos a informação do Rio Capivari aumentando sua vazão no dia de ontem. Como é que está a situação neste momento? Nesse momento está tranquila, né? Nós tivemos algumas barragens que foram rompidas ou extravasadas aqui para o lado de Jundiaí, que nos causou, né, vários apreensão, mas graças a Deus acabou não acontecendo nada. A calha do Rio Capivari, ela recebeu cuidado nos últimos anos. A gente fez um desassoreamento, então isso tem ajudado muito. Nós temos vários pontos ainda históricos de alagamento, mas são obras caríssimas que a gente vai estar iniciando a partir do período de seca. Não adianta a gente começar agora, porque na verdade nós assumimos a cidade no meio da pandemia. O foco foi salvar vidas, foi fazer hospital de campanha, usina de oxigênio, internação e UTI, sabe? Agora de 6, 7 meses para cá que realmente a gente está respirando e vendo todas essas necessidades que a gente vai com certeza melhorar muito. Houve uma execução, inclusive emergencial, de limpeza ali às margens do córrego Hugo Pitt, acho que é assim que fala o nome do córrego. Hugo Pitt, e do Santo Antônio. Esses locais, eles têm realmente, toda vez que chove muito volume de água, não tem como, prefeito. São lugares que poderiam, por exemplo, receber algum cronograma de obras no futuro? Já está sendo feito os assoreamentos, já tem máquina lá, está sendo retirado para afundar o leito do córrego, mas precisamos trocar pontes, precisamos alargar várias obras que foram ineficazes, feitas quando construíram, não previam tanto volume de água. E preciso fazer 3 represas nessa bacia. Então, são obras caríssimas que precisam licenciamentos. Imagina, uma represa hoje tem que ser muito bem feita.
Então a gente está buscando vai ter problema isso. como outras cidades estão tendo. Né? Isso, inclusive em parceria com a iniciativa privada. Eu quero pôr essas represas, essa drenagem, na compensação de vários empreendimentos que estão surgindo naquela área. Então a gente quer também, porque só do caixa da prefeitura a gente tem um orçamento até legal, vamos dizer, a prefeitura não tem dívida, mas a demanda é muito grande, então nós precisamos dividir com a iniciativa privada também essa responsabilidade. O senhor aí já citou umas 4, 5 grandes obras e já tinha anunciado 60 ao todo. O senhor acha que vai ter fôlego, energia e dinheiro para fazer, prefeito? Não, a gente tá, lógico, nós temos que ter responsabilidade fiscal e graças a Deus Louveira tem sido classificada como uma cidade excelente na questão fiscal, né? Então a gente quer manter isso daí, melhorar inclusive, né? Porque aplicando aonde se tem que aplicar, o que acontece? Nós queremos dar garantias para os empresários, inclusive atrair mais empresas nos espaços ociosos que nós temos vários galpões vazios, que a gente, porque se a gente der condições de mobilidade, segurança, né, investir muito em segurança, hoje Louveira tem cerca digital na cidade toda, né, e queremos dar essa condição para que os empresários venham para cá e a gente tenha esse aumento de arrecadação que a gente pode investir mais na condição da cidade, né? Tá certo. Para encerrar a entrevista, nós recebemos da assessoria do prefeito a informação sobre o ônibus lá do bairro Monte Rei. Então, o ônibus do Monte Rei é o seguinte, essa moça, como é que ela chama? A Natália. Então, ela não está tendo um ônibus próximo do horário que ela precisa, porque lá no Monte Rei, realmente, né? O ônibus sai às 4h45, a primeira linha, depois sai às 6 horas e depois às 7h50. Então ela teria que acordar mais cedo e pegar o das 6. Agora, tem demanda para ter mais próximo do dela, que seria talvez às 7, a gente estaria mudando ou trazendo esse das 6 para 7. Então, é só questão de demanda, a gente vai estar adequando isso, tá bom? Bacana, vale a pena um estudo. Monte Rei é um bairro que tem muita gente aí lá, né? Com certeza. É um pouco mais afastado, Isso. Realmente, então deve ter bastante necessidade por lá também, prefeito. Isso, com certeza. Prefeito Stanislau Steck, prefeito de Louveira, quero agradecê-lo pela oportunidade e também estar aberto aqui aos questionamentos, né, da reportagem da CBN e da população. Estamos aqui para isso e lembrando, né, convidar vocês para vir conhecer Louveira. Em breve agora vamos ter, dia 21, o show do Daniel, né, comemorando os 58 anos da cidade, e no mês que vem a Festa da Uva. A Festa da Uva nossa é tradicionalíssima, né? E vai ser uma festa com uma programação de shows e de frutas, né? Vai ter muita fruta, muita coisa boa aqui. Vai ter a barraca das entidades, das paróquias aqui. Então vai ser uma festa bem familiar e queremos que todos venham para cá, conheçam Louveira. É a rota do cicloturismo, né? Venham de bicicleta para cá. Essa estação aqui tem tudo para receber o ciclista. Vem para cá e conhecer nossas adegas, nossos sítios, né? Toda a parte rural nossa que é muito bonita também. Obrigada ao prefeito de Louveira. O CBN Campinas vai para o intervalo. Repórter CBN, daqui a pouco a gente retorna. 10h31 agora. CBN Campinas. Oferecimento